Fala pessoal, aqui é o Gavo. Sejam bem-vindos a este canal que não tem o mínimo de compromisso com a vida, a verdade e o universo. E, como vocês leram no título, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o 3DS. O Nintendo 3DS foi um console portátil da Nintendo lançado em 2011, que se destacou principalmente por oferecer a tecnologia de 3D sem a necessidade de óculos ou outros aparelhos as quais fossem utilizados. Desta forma, trazendo uma nova dimensão para os jogadores, o que trazia uma imersão e um estilo de jogo completamente novo. Além do 3D, o 3DS tinha uma série de outras funcionalidades que o tornaram muito popular entre os fãs de videogame portátil, sendo uma delas a sua tela dupla, a qual o console trazia uma tela embaixo e outra em cima, a sua retrocompatibilidade. O console ele poderia jogar tanto os jogos de Nintendo DS como diversos outros jogos por meio da biblioteca, o console virtual ou por meio de emuladores posteriormente instalados pelos usuários. Os seus botões e controles também foram aprimorados. O design do 3DS foi melhorado do seu antecessor, o Nintendo DS, com o analógico C, esse a qual estou movimentando aqui agora, e também os seus motores que tiveram um adicional para movimentação, além dos motores tradicionais que foram melhorados consideravelmente. Bom, em relação aos jogos em destaque, o 3DS trouxe vários games novos e inovadores que se tornaram amados pelos usuários e jogadores, tanto na franquia como no console em geral. Podemos destacar títulos como Pokémon X, Pokémon Omega Ruby, Pokémon Sun e Moon, Mario 3D World, Mario 3D Land, Animal Crossing New Leaf, Fire Emblem Awakening e diversos outros jogos. Como esquecer da linha de The Legend of Zelda, né? Um dos principais, a qual eu deixei de mencionar, mas estou comentando aqui agora. Ele também tinha o Street Pass e o Sport Pass. O 3DS ele introduziu essas funcionalidades de conectividade, que permitia que você trocasse dados com outros jogadores, cruzando eles fisicamente. Isso era uma mecânica muito da hora e interessante para a época. A gente também tinha o eShop, hoje encontra-se fechada, onde o 3DS permitia que você comprasse jogos online em mídia digital. Isso permitia você comprar tanto jogos clássicos como indies e outros conteúdos totalmente exclusivos, o que com certeza era um grande agrado e novo para a franquia e que auxiliava muito os jogadores do Nintendo 3DS a terem acesso a uma biblioteca maior de jogos. Embora o 3DS tenha enfrentado uma concorrência feroz, principalmente com o avanço dos smartphones, ele conseguiu estabelecer como um dos consoles portáteis mais bem-sucedidos da história da Nintendo, com mais de 75 milhões de unidades vendidas globalmente. A partir de 2019, a Nintendo encerrou a produção do 3DS, focando a sua atenção no Nintendo Switch, sendo uma parte importante do legado desta empresa. O 3DS é tão aclamado pelos fãs que até mesmo hoje, 2025, data que esse vídeo está sendo criado, ele continua com uma legião gigantesca de fãs e pessoas buscando "Ai, mataram meu Gumi!" e pessoas procurando o console para poder jogar e conhecer mais das suas funcionalidades. E eu fui uma das pessoas que conseguiu ter esse console. Bom pessoal, mas o intuito desse vídeo é contar para vocês como foi a minha história com o Nintendo 3DS, esse carinha da qual eu estou em mãos aqui agora. E bom, tudo começou em 2018, há um bom tempo atrás, quando eu, com o meu primeiro salário de jovem aprendiz, não com o primeiro, eu tive que juntar alguns meses, consegui comprar esse carinha aqui, o Nintendo DSi. Bom pessoal, então como eu comentei, eu trabalhei como menor aprendiz e com o dinheiro eu consegui comprar esse DSi. Ele é i porque ele é uma versão melhorada do DS. Ele não tem a retrocompatibilidade com o GBA, como o DS Lite tem, o que é um pouquinho triste, mas na época foi uma alegria muito grande ter conseguido comprar esse carinha. Bom, o meu DSi, ele passou por alguns problemas durante a vida útil dele comigo. Primeiro foi a bateria que inchou. Eu não sei o que levou ela a inchar, se foi... Não acredito que tenha sido mal cuidado da minha parte, porque eu sempre amei muito esse carinha. Mas isso me levou a comprar uma nova bateria na Shopee. Sem problemas, comprei, funcionou perfeitamente. E o segundo foi um problema que eu acredito que seja no cabo da segunda tela, olha só. Dá pra ver que ela tá bem estranha.
E tem um jeito de corrigir essa tela. Abrindo e fechando, em algum momento o cabo se corrige e a imagem melhora. Eu só não estou conseguindo fazer isso aqui agora, mas dá para perceber que realmente fica muito complicado de jogar. E o meu DSi, ele é bloqueado. Sim, o 3DS, eu não preciso dizer, né? Eu comprei usado, mas o DSi eu também comprei usado. Mas o DSi, ele ainda tem a travinha, então ele só aceita jogos originais. E como dá para ver, ele não funciona de forma corretamente aqui a segunda telinha. Ele até consegue um jeitinho de funcionar. Usando esse truquezinho, ó, deu certo. A câmera funcionou. A tela funcionou, perdão. E aí você consegue jogar nele sim, dessa forma aqui, ó. Utiliza ele aqui e consegue jogando. Bom, eu não sei se talvez se eu comprar um cartão R4, né, ele daria certo, ele funcionaria. De qualquer forma, eu tenho sim alguns cartuchinhos aqui originais, e aí que vem mais um problema no meu Nintendo DSi, que é o leitor de cartucho dele. Ele não consegue ler corretamente os cartuchos. Até dá certo? Até dá certo, mas com muito esforço. E qualquer toque que acontece, o cartão pode ser desconectado e você perdeu o seu save. E vai por mim, isso é muito chato quando você está jogando jogos como Pokémon, que você avança bastante na história e pode ter o seu progresso completamente perdido. Então, a falta que o DSi me fez, e lembrar dos momentos bons que eu tive com ele, e não conseguir estar usando esse carinha agora, foi um dos grandes motivos que me levaram a comprar o nosso querido 3DS. Bom, é claro que eu não quero deixar esse console parado, eu tenho interesse em ver o que eu consigo fazer com ele, tentar utilizar a telinha de baixo como um Game Boy Advance, ver se tem alguma forma de fazer alguma manutenção para não perder esse carinha. Por enquanto eu não tenho condições de fazer isso. A gente sabe que mexer com um console assim, console da Nintendo, é muito caro. Então por enquanto eu estou deixando ele guardadinho, bem cuidado, porque em um futuro próximo eu quero sim tentar trazer um pouco de luz para esse nosso carinha. Essa aqui é a case que eu guardo ele, eu deixo ele aqui ó, presinho, fechadinho, é uma casezinha de PSP, ele fica aqui protegidinho para um futuro eu conseguir cuidar melhor dele. Bom pessoal, então já que a gente falou de jogos, por que eu não comento com vocês um pouco das mídias que eu tenho? Então eu tenho aqui um Pokémon Platinum, comido, mas original e funcionando. Eu tenho também um Mario Kart DS, um pouquinho velhinho, mas funcionando. E eu tenho esse jogo aqui, chamado Dragon Dice, que eu particularmente nunca testei ele direito, mas funciona. Então vamos lá, aqui no nosso 3DS a gente já tem vários jogos pré-instalados. Como eu disse, eu comprei ele usado, então eu tive essa bênção. Aqui está o campinho para leitura de jogos, a gente vira ele aqui atrás, verifica aqui a indicação, como funciona. Vou pegar aqui o meu Pokémon Platinum, aponto ele aqui, fixo ele, opa, e o jogo deveria constar aqui. E olha só, vocês estão vendo que ele não está aparecendo, né? Porque o 3DS, esse meu 3DS, ele tem algum tipo de problema na leitura. Ele dá certo, sim, com algum esforço. Mas, se você realmente quiser jogar o jogo que você tem um cartucho físico, melhor dizendo, não fixo, você pode ficar tentando que em algum momento ele vai dar certo. Dá uma conferida se você não colocou errado ou algo do tipo. Eu acredito que não, que seja certo. Ele realmente tem esse problema de leitura. A primeira vez que eu consegui fazer ele ler alguma coisa não foi nem eu, foi o meu professor na faculdade. Acredito que esteja do lado certo, assim, ó, ele não encaixa direito, é uma prova de que você tá pro lado certo. Então, sim, realmente, ele só não tá afim de ler. Bom, pessoal, então comentando sobre a minha experiência com o 3DS, é um console muito legal para se passar o tempo e voltar um pouco ao período em que as coisas eram mais simples. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Talvez você que é mais novo e me acompanha por algum motivo, e muito obrigado por fazer isso, talvez você não entenda muito o apelo que eu tô querendo passar, mas pra gente que já é um pouco mais velho, às vezes que trabalha, tem um trabalho CLT, faz faculdade ou algo do tipo, ter um portátil é uma forma de só se divertir um pouco entre a monotonia ou talvez a correria do cotidiano. Poder sacar o 3DS em algum lugar e começar a jogar é uma aventura muito mágica, principalmente nesses momentos em que não há nada que você possa fazer. Entende o que eu quero dizer? E o ônibus indo para algum lugar, ou às vezes esperando durante seu horário de almoço, ou fazendo alguma coisa. E uma coisa que eu sinto falta, e que eu percebo que acontece muito, é como a gente quer que as coisas sejam rápidas hoje em dia. E eu não estou dizendo que isso é ruim, mas já parou para ver como que as coisas antigamente eram mais lentas, e isso era bom,
como jogar um Pokémon no normal speed, indo com calma, vendo as animações, testemunhando cada coisa, era de uma forma, havia um brilho diferente do que fazer tudo correndo, como é feito hoje em dia. E na minha humilde opinião, o 3DS resgata muito disso. Não só o 3DS, como qualquer outro videogame ou console que você tiver. Quando eu pego o 3DS, eu já separo um tempo para isso, então eu não fico me distraindo com outras coisas, como eu faço com o celular. Quando eu pego o 3DS, é só para relaxar e aproveitar um pouquinho o meu console. Aproveitar o tempo livre que eu tenho, sem querer me cobrar ou pensar em coisas como eu tô ficando para trás ou eu deveria estar fazendo alguma coisa mais útil. Não. O momento em que eu pego o meu 3DS é só para me curtir e aproveitar um pouco. Poder me tornar um herói do tempo, colecionando máscaras por aí para ajudar uma cidade que vai ser destruída em 3 dias. Ou me tornar um mestre Pokémon, destruindo e passando por gerações, acabando com conceitos como beleza, que levam pessoas a uma guerra, ou utilizando poderes de Mega Evolução. Me tornar um morador de uma cidade onde só existem outros animais e ajudar o povo a se desenvolver socioeconomicamente, sabe? Esse tipo de coisa. E como eu disse, isso não é uma exclusividade do 3DS. Você não precisa comprar um 3DS para ter essa sensação. O que eu quero dizer é que o 3DS me traz isso. É bom às vezes só sentar e aproveitar e relaxar uma nova aventura. O sentimento de estar em um lugar novo. Eu não vejo isso como uma forma de escapismo. Eu não estou tentando escapar do mundo real. Eu estou só aproveitando uma aventura que pode ser completamente nova. E acredito que não só o 3DS, mas qualquer console, seja ele portátil, seja ele de mesa, se ele consegue te trazer esse sentimento, então ele tá valendo a pena. A gente sabe que se perder muito em devaneios é uma coisa ruim, mas sabe, relaxar um pouco e aproveitar as coisas, isso é algo extremamente bom. Principalmente tentar fugir desse momento que a gente está vivendo de querer que tudo seja tão mais rápido, sabe? Por exemplo, se perder um pouco em um jogo que você nunca viu, passar um tempinho analisando as coisas e vendo como aquele ecossistema daquele mundo funciona, apanhando por uma planta. Tô brincando. Sabe, esse tipo de coisa é o que, ao meu ver, demonstra a beleza desse console. E eu fico muito feliz por poder estar vendo isso e viver isso com o meu 3DS. E, como eu disse, isso não é uma exclusividade desse console. Você pode ter essa mesma sensação com qualquer outro videogame, contanto que você possa se divertir e apenas aproveitar um pouco como as coisas funcionam. Não é verdade? Então, se você me assistiu até aqui, eu agradeço muito. Deixa... Isso aqui era para ser um like. Perdão, isso aqui ficou muito ruim, né? Bom, pessoal, então, se você me acompanhou até aqui, deixe seu like, se inscreva neste canal, me ajuda aí a pegar um pouco mais de inscritos. E eu não sei se eu vou trazer mais vídeos do 3DS, provavelmente mostrando alguma coisinha, algum joguinho. Sejam bem-vindos a este canal, você que está chegando aqui agora, a gente tem vários outros vídeos, jogos, comentando sobre outros consoles. E como eu comentei com vocês, pessoal, essa é a minha experiência com o Nintendo 3DS. Talvez você pode ter um e sentir completamente diferente, usar ele muito mais do que eu uso, porque eu realmente jogo bem ocasionalmente. Então comenta aqui nos comentários se você já tem um, se você está pensando em ter, e bora conversar sobre. Talvez quem tem 3DS trazer umas dicas para quem não tem ainda, ou quem está pensando em comprar, bora comentar, conversar, socializar, porque esse momento serve para isso, né? E esse canal tá aqui para isso, pra gente conversar sobre essas coisas. Então, muito obrigado a você que me acompanhou, me assistiu até aqui, e a gente se vê em um próximo vídeo nesse canal, sem nenhum compromisso com a vida, verdade e o universo.